Lição 155 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Comentário. Com essa lição, continuamos com o tema de sermos ministros ou professores de Deus. Na verdade, nessas próximas poucas lições, Jesus nos ensina o que significa viver nesse mundo como um professor de Deus, realmente significando um professor avançado. No manual, ele descreve 3 níveis de professores. O professor básico, todos nós, é o objeto da mensagem do curso. As pessoas que aprenderem suas lições se tornam professores avançados. Ainda que o termo em si mesmo seja usado com pouca frequência, é citado o suficiente para nos mostrar que Jesus está se referindo a elas. As características dos professores de Deus descritas no manual são aplicáveis a esse grupo avançado. Da mesma forma, nessas lições atuais, ele fala de alguém que já avançou bastante no caminho. O terceiro nível é o do professor dos professores. Como Jesus, esses estão no mundo real e não são nossa preocupação aqui. Essa, portanto, é uma lição importante, pois nos ajuda a perceber a meta final de Jesus para nós. Isso não encerra uma mudança comportamental. De fato, professores avançados de Deus parecem com todos os outros, mas as pessoas vão reconhecer que existe algo diferente em relação a eles. Uma paz e alegria quieta que vem apenas de uma mente pacífica e alegre. Citação. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Comentário. Embora ainda não tenham aceitado a expiação, os professores avançados de Deus aprenderam que não estão realmente aqui, pois sabem que o mundo é um sonho, e aqueles com os quais se relacionam são apenas figuras em um sonho. Sua realidade, portanto, está fora do sonho, embora eles pareçam estar aqui. Lembre-se dessas linhas do texto. Citação. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Texto capítulo 20. Aqueles no mundo real, os professores avançados de Deus, não têm. Citação. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. Comentário. Está claro que Jesus não está falando de uma mudança comportamental, mas de uma mudança interna. Sorrir mais frequentemente vem do reconhecimento de que não existe nada aqui para ser levado a sério, porque o mundo é uma ilusão. Apenas Deus é sério, e tudo mais são apenas defesas ilusórias contra a sua realidade. Essa consciência capacita os professores de Deus a estarem nesse mundo e não terem sua paz afetada pelo que acontece ao redor deles. No entanto, aqueles que compartilham essa consciência reconhecem quem eles são. Citação. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como eras antes. Comentário. As pessoas que não atingiram esse estado avançado vão reconhecer você como um deles. Com o tempo, virão a perceber que existe algo diferente em relação a você, mas isso só pode acontecer na extensão da sua disponibilidade de perceberem a si mesmos de forma diferente. O princípio-chave aqui, assim como
em todo um curso em milagres é projeção faz a percepção. O que tornamos real em nossas mentes é o que tornamos real fora delas. Quando o véu do ego em nossa mente se abre, permitimos que o amor de Jesus brilhe e assim reconhecemos o mesmo amor brilhando nas mentes dos outros. Você não muda seu comportamento para parecer espiritual ou age de maneiras que pensa estarem alinhadas com os ensinamentos do curso. Em vez disso, você se focaliza em mudar seu professor. A paz de Jesus, resultante da sua mudança em direção a Ele, o ajuda a sorrir com mais frequência. Citação: o mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Comentário: essa é uma das ideias metafísicas centrais do curso e reaparece muitas vezes. Aqueles que vêm a esse mundo o fazem porque fugiram da presença do amor em suas mentes e, portanto, querem estabelecer um ser separado como sua realidade. Estar no mundo nos ajuda a evitar nossa realidade como mentes e reforça nosso ser ilusório como corpos. Citação: todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Comentário: a realidade, obviamente, não está aqui, mas na mente, e vamos perceber que o amor está dentro, não importando os eventos externos. Nós, portanto, damos um passo atrás diante das ilusões e caminhamos em direção à verdade. Através das lições, Jesus se refere à parte tomadora de decisões da mente, reconhecendo o seu equívoco e escolhendo contra o ego e a favor do Espírito Santo, refletindo o tema de trazer a ilusão à verdade, em vez de trazer a verdade à ilusão. Devemos retornar a esse tema logo. Citação: que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura. Mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente, tal como é meramente sanidade. Comentário: Jesus nos diz que não existe escolha real a fazer aqui, porque uma escolha é loucura e a outra é ilusão. Nossa única escolha real é pela sanidade. Quase podemos ouvi-lo dizer a nós, abre aspas, escolher o ego em vez de mim é a coisa mais tola que você pode fazer, porque seu ego está sempre errado e nunca vai torná-lo feliz. Por outro lado, sempre vou torná-lo feliz, pois estou certo. Fecha aspas. Essa escolha está disponível para nós o tempo todo, mesmo quando o mundo é tão distrativo e as necessidades do corpo tão prementes. Esse é o pensamento por trás da seguinte passagem, perto do final do texto, impelindo-nos a deixar de lado nossos pensamentos escuros de especialismo e pecado e permitir que a verdade, repleta de luz de Cristo, seja nossa companheira. Dessa forma, as ilusões insanas do especialismo submergem atrás da sã verdade do perdão. Citação: fica bem quieto por um instante. Vem sem nenhum pensamento que tenhas aprendido antes e põe de lado todas as imagens que fizeste. O velho sucumbirá diante do novo, sem a tua oposição ou intenção. Perdoa o teu irmão por todas as aparências, que não são senão antigas lições que ensinaste a ti mesmo sobre o pecado em ti. Assim, esse é o caminho pelo qual vós ides juntos, não sozinhos. Ao teu lado está aquele que mantém a luz diante de ti,
de tal modo que cada passo seja dado na certeza e com segurança quanto à estrada. Uma viseira, de fato, pode obscurecer a tua vista, mas não pode fazer com que o caminho em si mesmo se torne escuro. E aquele que caminha contigo tem a luz. Texto capítulo 31. Citação. Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha. Comentário. Jesus nos mostra que o perdão é um processo, não algo que acontece em um estalar de dedos. É uma mudança de ver o ego como importante e o Espírito Santo como virtualmente inexistente, para tornar o ensinamento do Espírito Santo importante e o ego implausível. O mundo não desaparece porque nossos olhos veem palavras nos dizendo que o mundo é uma ilusão. Sua verdade precisa primeiro ser integrada, o que trilhar alegremente o caminho gentil do perdão de Jesus nos traz. Citação. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso precisam de um professor que perceba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Comentário. Isso expressa o tema central ao Um Curso em Milagres, de que a verdade nunca pode ser conhecida aqui, porque o mundo foi feito literalmente para nos proteger da verdade. No entanto, podemos nos tornar cada vez mais conscientes do reflexo da verdade, da qual o perdão é o exemplo mais proeminente. Nesse espírito, Jesus nos diz, abre aspas, não estou pedindo que você desista da sua identificação corporal, mas estou apenas ajudando-o a perceber que seu corpo deveria se tornar cada vez menos importante para você, tanto como um símbolo de dor e prazer, quanto de danação e salvação. Ele, portanto, nos chama para representarmos seu reflexo de verdade no mundo da ilusão, como ele afirma no Manual para Professores. Citação. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens que falar a língua deles. Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que se tem que escapar. Comentário. Uma das metas de Jesus é fazer com que seus estudantes ensinem conforme aprendam, dessa forma, se tornando manifestações do Espírito Santo, assim como ele também foi. Em maior contato com a verdade do que antes, esses ministros de Deus são capazes de demonstrar àqueles que ainda caminham em loucura que existe outro caminho pelo qual podem viajar. Tendo aprendido com seu professor, eles percebem as ilusões dos seus irmãos, no entanto, olham além delas para a verdade. No próximo parágrafo, Jesus descreve 3 formas diferentes de viver no mundo. Vamos revisá-las antes de continuarmos. A primeira é ver o mundo e a carne como mal. Isso torna o sexo e o dinheiro maus, por exemplo. Na verdade, torna todo o prazer mal. E essa é uma visão que não pode deixar de fazer surgir o sacrifício e asceticismo tão comuns à maioria das espiritualidades e regiões do mundo. Corpos foram feitos pelo ego para experienciarem prazer, assim como dor, e assim, por defenderem a negação da carne má, esses caminhos a Deus inevitavelmente geram ressentimento em algum nível em relação àquilo de que se abriu mão. Portanto,
por invariavelmente tornar o corpo pecador real, o pecado da separação é tornado real também. Desistir dos prazeres do corpo simplesmente reforça o pensamento pecaminoso subjacente, que continua sem diminuição, se deslocando para o corpo. A segunda alternativa vai ao outro extremo da libertinagem. Aqui, o mundo é visto como um lugar maravilhoso, a fonte de toda felicidade e prazer. Inevitavelmente, no entanto, os adeptos dessa abordagem se sentirão privados em algum ponto, porque os prazeres do mundo nunca são totalmente confiáveis e nem sempre serão como as pessoas gostariam que fossem. Para pegar um exemplo, se você acreditar que pode ser feliz apenas quando o dia estiver claro e ensolarado, um dia frio e chuvoso vai fazer com que você se sinta privado da felicidade que seria sua se o clima estivesse maravilhoso. Portanto, quando você valoriza o mundo como fonte de prazer ou salvação, se torna apto à privação. Se, por outro lado, você vira o mundo como fonte de dor que tem que ser evitada, se torna apto ao sacrifício. Não se pode escapar da dor e sofrimento aqui, e, portanto, nossa felicidade tem que ser sacrificada. Dessa forma, não importando se experimentamos prazer ou dor, o pensamento subjacente de pecado recebe, entre aspas, permissão para se esconder por trás da sua projeção, e nosso autoconceito de pequenez é reforçado. Lembre-se das palavras de Jesus a nós em, entre aspas, os obstáculos à paz. Citação. O corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado, enquanto acreditas que ele pode te conseguir o que queres. Enquanto acreditas que ele pode te dar prazer, também acreditarás que pode te trazer dor. Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo, e limitar a felicidade que queres ter convoca a dor para que ela encha a tua pobre despensa e faça com que a tua vida seja completa. Texto capítulo 19. Comentário. Além disso, por tornar o corpo o objeto tanto do prazer quanto da dor, ensinando-nos que existe diferença entre eles, o ego habilidosamente nos capacita a manter nossa existência individual, agora vista como corporal. A nulidade inerente do corpo é, portanto, oculta por trás da sua capacidade de, entre aspas, sentir sensações, quer sejam consideradas positivas ou negativas. Citação. É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. É essencial que esse relacionamento seja compreendido, pois o ego o vê como prova do pecado, o resultado inevitável de te equacionares com o corpo, que é o convite à dor. Por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres. Não ouças a loucura do ego e não acredites que o impossível seja verdadeiro. Não te esqueças de que o ego dedicou o corpo à meta do pecado e coloca nele toda a sua fé em que isso possa ser realizado. Seus tristes discípulos cantam continuamente os louvores do corpo em solene celebração ao domínio do ego. Texto capítulo 19. Comentário. Como os antigos sábios gregos, Jesus defende uma terceira escolha, o caminho do meio da moderação. No entanto, ele não está falando sobre comportamento. Ele está nos ensinando, em vez disso, a atitude de não tornarmos o corpo
ou o mundo algo importante ou sério. Nós vivemos no corpo porque ele é uma sala de aulas, e o que é sério são as lições que nos levam de volta a Deus. Corpos em e por si mesmos não são bons ou maus, pecadores ou sem pecado. Só o propósito da mente estabelece seu valor. Citação: o corpo não pode te trazer nem paz, nem tumulto, nem alegria, nem dor. É um meio e não um fim. Não tem propósito em si mesmo, mas somente aquele que lhe é dado. O corpo parecerá ser qualquer coisa que seja o meio de alcançar a meta que lhe atribuíste. Só a mente pode estabelecer um propósito, e só a mente pode ver os meios para a sua realização e justificar o seu uso. Texto, capítulo 19. Comentário. Nós agora lemos sobre essas 3 alternativas. Citação: se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo o sacrifício de algo que é real. Comentário. Essa é a primeira alternativa, o caminho ascético, encorajado por muitas religiões. Deus pede que você se sacrifique, e se você realmente o amar, vai desistir da sua atração pelas coisas do mundo para ganhar sua recompensa na vida futura. Jesus comenta abaixo sobre o ascetismo de, entre aspas, lutar contra o pecado. De forma característica, ele não o ataca, julga nem repudia, mas simplesmente aponta que o caminho é tortuoso, pois torna o erro real. Em outras palavras, lutar contra o pecado mantém o pensamento vivo e bem na mente. Eventualmente, o caminho de volta do corpo, entre aspas, odiado e desprezado, até a mente é encontrado. No entanto, a abordagem mais direta do perdão nos poupa tempo e nós sofremos menos no sonho. Aqui estão as palavras de Jesus originalmente destinadas a Ellen em uma mensagem específica. Citação: muitos passaram toda a vida em preparação e de fato atingiram os seus instantes de sucesso. Esse curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Podes estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitaste. É extremamente difícil atingir a expiação lutando contra o pecado. Um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. Nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido a seu propósito. No entanto, os meios são tediosos e consomem uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a liberação no futuro a partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Texto, capítulo 18. Citação: muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade. Comentário: como está implícito na discussão acima, se você renunciar a algo, tem que acreditar que é real. De outra forma, você não teria o trabalho de renunciar a ele. É interessante observar quantos estudantes do Um Curso em Milagres cometem o mesmo equívoco de pensar que apreciar as coisas nesse mundo é ruim, pois o prazer vai contra o curso. Em uma frase, eles se esquecem de serem normais. Jesus não está dizendo que você deveria renunciar ao mundo. Ele diz simplesmente que, com o tempo, o mundo e seus oferecimentos se tornarão cada vez menos importantes para você. Você não desiste de coisa alguma, pois o mundo de dor e prazer desliza para longe por si mesmo, conforme você desiste do seu ego.
Você pode se recordar da exortação de Jesus. Citação: abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quiseste. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? A alegria não tem nenhum custo. Ela é o teu direito sagrado. E aquilo que tu pagas não é felicidade. Adianta-te no teu caminho, através da honestidade, e não permitas que as tuas experiências aqui enganem em retrospectiva. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria. Texto capítulo 30. Comentário. Mas aqueles que acreditam no corpo o suficiente para desprezá-lo, pagarão um preço terrível. Citação: e sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Comentário. Isso está relacionado ao comentário de Jesus no texto. Abre aspas. Eu não chamo mártires, mas professores. Texto capítulo 6. Mártires se sacrificam, e o martírio final é sacrificar a própria vida. Em uma refutação da teologia do martírio, Jesus expõe a causa raiz de sacrificar a própria vida por uma causa maior. Meu sofrimento inocente, mesmo até a morte, prova que você, o vitimador, é um pecador condenado que merece ser punido por Deus, de cujas mãos vingativas eu escapei. Citação: a necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade comum, pois cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. E é isso que percebe como se fosse a sua parte na libertação do mundo. A vingança tem que ter um foco. De outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que não escolheu. E assim, sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. Texto capítulo 27. Comentário. Devemos voltar repetidamente a esse tema de ódio projetado, o cerne do sistema de um ou outro do ego. Esse é nada menos do que o propósito do mundo. Estou disposto a sofrer agora para que outros sofram durante toda a eternidade. Assim, escapo da minha culpa e alguém mais paga o preço pelo meu pecado. Agora, a segunda alternativa do ego, libertinagem ou a perseguição do prazer. Citação: outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo que não entenderam. Comentário. O, abre aspas, sentimento de perda ainda mais profundo que não entenderam, fecha aspas, acontece quando eles jogam fora o amor de Deus. Eles olharam para o amor, salvação e felicidade no mundo, sem perceber que, por se focalizarem no mundo e no corpo, criaram barricadas em si mesmos contra a única presença de amor, salvação e felicidade que existe, a presença do Espírito Santo em suas mentes. Esse agudo comentário do texto afirma esse ponto. Citação: sempre que tentas alcançar uma meta, segundo a qual a melhoria do corpo é colocada como a meta principal, estás tentando trazer para ti a tua própria morte, pois acreditas que podes sofrer devido à falta, e falta é morte.
Fazer sacrifícios é desistir, e assim ficar sem, tendo sofrido a perda. E por essa desistência, abre-se mão da vida. Não busques fora de ti mesmo. A busca implica em não seres íntegro por dentro, e tens medo de olhar para a tua própria devastação, preferindo buscar o que és fora de ti mesmo. Texto capítulo 29. Comentário. Jesus agora apresenta seu caminho, a terceira alternativa. Citação. Entre esses dois rumos, há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Comentário. Nesse caminho, você considera o corpo como neutro, uma sala de aula, não um objeto de prazer ou dor. O propósito que você dá ao corpo e ao mundo é o que dá significado a eles, pois em e por si mesmos eles não têm nenhum. A orientação gentil de Jesus muda nosso propósito do nada para o tudo, do desespero para a alegria, do fracasso para o sucesso. Citação. Vamos esquecer o propósito que foi dado ao mundo pelo passado, pois de outra forma o futuro será como o passado, mas não mais do que uma série de sonhos deprimentes nos quais todos os ídolos falham a ti, um por um, e tu vês a morte e o desapontamento em toda parte. Para mudar tudo isso e abrir uma estrada de esperança e de liberação dentro daquilo que aparentava ser um círculo sem fim de desespero, tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo. Texto capítulo 29. Comentário. Isso se refere à pequena disponibilidade de admitir alegremente que estávamos errados e Jesus certo, e abre a porta através da qual trilhamos com ele o gentil e quieto caminho. Citação. Andas por esse caminho como os outros, e também não parece ser distinto deles, embora de fato o sejas. Comentário. Essa provavelmente é a característica mais importante dos professores avançados de Deus. Eles se parecem com todos os outros ao se vestirem, falarem, em preferências alimentares, e nem agem de forma diferente. A diferença é que eles não estão por conta própria, pois tudo o que parecem estar fazendo, sentindo e pensando, flui do seu relacionamento com o Espírito Santo. Não há necessidade de pedir atenção especial para eles, pois o amor, além de todo o especialismo, não está apenas dentro deles, é eles mesmos. Assim, eles, entre aspas, sorriem mais frequentemente. Citação. Assim podes servi-los enquanto serves a ti mesmo, e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. Comentário. Essa, então, é nossa função como um ministro ou professor de Deus. No entanto, o ensinamento que damos, o caminho para o qual apontamos, não tem nada a ver com palavras ou comportamento, pois apenas reflete o amor que emana de quem somos interiormente. Refletindo esse amor para os outros, reforçamos sua presença em nós mesmos, o plano de Jesus para salvar a filiação de si mesma para o seu ser. Citação. Deus não tem muitos filhos, apenas um. É por ele que o Espírito Santo fala e te diz que ídolos não têm propósito algum aqui. Se o céu está dentro de ti, por que irias buscar ídolos que fariam do céu menos do que ele é, para dar-te mais do que Deus deu ao teu irmão e a ti, que és um com ele? Deus te deu tudo o que existe,
E para estar certo de que não o perderias, ele deu também o mesmo a cada coisa viva. E assim, cada coisa viva é uma parte de ti, assim como dele. Texto, capítulo 29. Citação. A ilusão ainda parece se apegar a ti para que possas alcançá-los, mas ela recuou. Comentário. Professores avançados de Deus estão totalmente presentes para os outros. No entanto, mais uma vez, eles se parecem com todos os outros. Eles estão na ilusão, mas ela não tem poder sobre eles. Entre aspas, mas ela recuou. Professores avançados, portanto, escolheram Jesus como seu modelo, não o ego, e se tornaram o símbolo da verdade e o guia para atingi-la. Para modificar levemente uma adorável linha posterior no livro de exercícios, citação, ele é o fim que buscamos e o meio pelos quais vamos até ele. Livro de exercícios, página 302. Comentário. Pelo fato de sabermos que Jesus está conosco, os ídolos do mundo não contêm apelo para nós. Agora, podemos nos parecer com eles, pois eles não são mais nossos, e, portanto, trilhamos com Jesus e com nossos irmãos o caminho que leva através do especialismo até o amor. Citação. E não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem é ilusão o que trazes para que os seus olhos contemplem e suas mentes aprendam. Comentário. Ainda que outros possam ver você como parte do mundo ilusório, eles, apesar disso, sentem algo mais em você. Um amor e paz que eles sabem que não é daqui. Ainda que eles identifiquem esse amor com você, seu apelo gentil vai elevá-los além da forma para o conteúdo universal da mente. Sua presença benigna e amorosa os lembra de que, assim como você fez a escolha certa, eles também podem fazê-la. Citação. A verdade que anda na tua frente tampouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada conduz para o que está depois das ilusões, e ao longo do caminho tu os chamas para que possam seguir-te. Comentário. Dentro do tempo ilusório, professores avançados estão à frente dos outros, pois eles se tornam reflexos de uma verdade que não fala diretamente, e isso permite que os outros a experienciem em uma forma com a qual possam se relacionar, aceitar e entender. Jesus é explícito sobre o fato de a verdade não ser conhecida aqui, pois Deus não tem nada a ver com um mundo inexistente. Apenas o reflexo da verdade é manifesto no mundo através dos professores de Deus, como essa passagem explica. Citação. Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, pois não há distância entre ele e seu Filho. A consciência de Deus está na memória de todos, e o seu verbo está escrito no coração de todos. No entanto, essa conscientização e essa memória só podem atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Em quantos é esse o caso? Aqui está, então, o papel dos professores de Deus. Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. Se Deus fosse alcançado de forma direta em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Aqueles que abriram mão do corpo, meramente para estender sua ajuda ao que estavam atrás, de fato são poucos. E eles precisam de ajudantes, que ainda estão no cativeiro,
e que ainda estão adormecidos, de modo que através do seu despertar, a voz de Deus possa ser ouvida. Manual dos Professores, capítulo 26. Comentário. Conforme ajudamos outros, ajudamos a nós mesmos. Conforme ajudamos a nós mesmos, ajudamos os outros. A mente do Filho de Deus é uma. Citação. No final, todas as estradas conduzem a essa. Comentário. Essa estrada do perdão leva além do sistema de pensamento de separação, especialismo e morte do ego, para a verdade que está logo além. Em algum ponto, nós erguemos nossas mãos em desespero e dizemos, entre aspas, tem que existir um caminho melhor. Texto, capítulo 2. Citação. Pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum. Escolhas de derrota e objetivos que permanecerão impossíveis. Tudo isso recua quando a verdade vem à tona em ti, para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte, colocando-os no caminho da felicidade. Comentário. Para repetir, Jesus não está falando sobre comportamento, mas sobre uma mudança na mente, trazida pelo reconhecimento de que a orientação do ego não leva a lugar nenhum. Essas pobres escolhas, entre aspas, recuam no sentido de que nos movemos além delas, tendo percebido a verdade sobre as ilusões e libertando-nos para fazermos a escolha pela verdade. Interesses compartilhados nos quais ninguém perde, mas todos ganham. Citação. Uma escolha real não é ilusão, mas o mundo não tem nenhuma a oferecer. Todas as suas estradas só levam ao desapontamento, ao nada e à morte. Não existe nenhuma escolha entre as suas alternativas. Não sejas enganado por todos os nomes diferentes que são dados às estradas. Elas só têm um fim, pois não existe nenhuma escolha entre elas. Todas conduzirão à morte. O aprendizado de que o mundo só pode oferecer uma escolha, não importa qual seja a sua forma, é o início da aceitação de que existe, em vez disso, uma alternativa real. Esse curso não tenta ensinar mais do que o fato de que o poder de decisão não pode estar na escolha de diferentes formas daquilo que ainda é a mesma ilusão e o mesmo equívoco. Todas as escolhas no mundo dependem disso. Tu escolhes entre tu e o teu irmão, e ganharás tanto quanto ele perderá, e o que perdes é o que é dado a ele. Como isso é totalmente oposto à verdade, quando todo o propósito da lição é ensinar que o que o teu irmão perde, tu perdeste, e o que ele ganha é o que é dado a ti. Texto, capítulo 31. Citação. O seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia, precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. Comentário. Esses professores, que estão mais em contato com o Espírito Santo que os outros, se tornam seus porta-vozes para o mundo. Mais uma vez, no entanto, eles não acentuam sua diferença em relação a ninguém mais, mas sua similaridade, no sentido de que a escolha que fazem está aberta a todos. Em vez dessas pessoas relativamente livres de ego se tornarem objetos de especialismo espiritual, elas se tornam o meio para o seu fim.
Assim, Jesus é enfático no início do texto sobre sua inerente igualdade conosco, apesar das óbvias diferenças que existem no tempo. Citação: iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença em mim agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Texto, capítulo 1. Citação: tal é o chamado da salvação e nada mais. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço. Não há nenhum custo, apenas ganho. Comentário: essa lição veio dentro da época da Páscoa, embora depois do domingo de Páscoa, e se refere à crença cristã tradicional de que Jesus deu sua vida para a nossa redenção. Por exemplo, em Mateus 20, 28 e em Marcos 10, 45. O ego diz que se você quiser ser salvo, tem que desistir ou se redimir de algo, algum sacrifício ou pagamento a Deus. Na verdade, tudo o que é, entre aspas, sacrificado é um sistema de pensamento que nunca o tornou feliz, nunca funcionou e nunca nem mesmo existiu. O chamado da salvação é apenas para aceitarmos a verdade e liberarmos as ilusões. Não pode haver preço para a salvação, pois ela desfaz o que nunca foi. E como pode haver custo para a alegria que a salvação das ilusões? E como pode haver um custo para a alegria que a salvação das ilusões traz e que é nossa? Citação: a alegria não tem custo, ela é o teu direito sagrado, e aquilo pelo que pagas não é a felicidade. Texto, capítulo 30. Comentário: Jesus faz a mesma afirmação ao se dirigir aos psicoterapeutas sobre a questão do pagamento. Citação: o direito de viver é algo pelo qual ninguém precisa lutar. Isso lhe é prometido e garantido por Deus. Portanto, é um direito que tanto o terapeuta quanto o paciente compartilham igualmente. Se o seu relacionamento vai ser santo, tudo o que um necessite é dado pelo outro. Seja o que for que falte a um, o outro supre. Não há nenhum custo para ambos, mas agradecimentos são devidos a ambos pela liberação de um longo aprisionamento e de uma longa dúvida. Quem não seria grato por uma dádiva como essa? Todavia, quem poderia jamais imaginar que ela pudesse ser comprada? Psicoterapia, página 3. Citação: a ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões. Quando elas recuam, ele se encontra novamente. Comentário: é apenas o sonho do ego que prende, pois não existe nada aqui com poder de nos acorrentar. Não somos mantidos em cativeiro pelos nossos corpos, ele não sendo nem o problema, nem a resposta, pois eles servem ao propósito do ego ou do Espírito Santo,
e estamos aprisionados apenas pelo fato da mente ter escolhido o professor errado. Somos salvos meramente da ilusão de que o professor que escolhemos é o correto. Assim, não somos salvos do pecado, mas da nossa crença no pecado. Conforme as ilusões recuam, o que significa que o tomador de decisões se afastou do ego e se voltou para o Espírito Santo, nós descobrimos quem somos. Isso não pode acontecer através de qualquer coisa que façamos no mundo, e é o significado da passagem familiar de, entre aspas, autoconceito versus ser. Quando damos um passo para longe dos nossos autoconceitos ilusórios, a verdade nos encontra, o que é realmente mais próximo da verdade do que dizer que nós encontramos a nós mesmos. Citação: ali onde os autoconceitos foram postos de lado, a verdade é revelada exatamente como é. Quando todos os conceitos tiverem sido erguidos à dúvida e ao questionamento, e quando tiverem sido reconhecidos como tendo sido feitos com base em hipóteses que não podem fazer face à luz, então a verdade está livre para entrar no seu santuário, limpa e livre de culpa. Não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Entretanto, é aprendendo isso que nasce a salvação. E o que tu és te falará de si mesmo. Texto capítulo 31. Citação: caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti, e poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Comentário: Jesus está nos dizendo que não estamos caminhando seguramente quando caminhamos com o ego, porque nós, então, caminhamos com culpa. Uma vez que a culpa exige punição, nos sentimos vulneráveis e suscetíveis à destruição instantânea a qualquer momento. Nossa única segurança real, portanto, é mudarmos os sistemas de pensamento para que possamos caminhar alegremente em inocência. Lembre-se dessa reconfortante passagem. Citação: caminha em glória, com a cabeça erguida, e não temas mal algum. Os inocentes estão a salvo porque compartilham sua própria inocência. Nada do que veem é danoso, pois a sua consciência da verdade libera todas as coisas da ilusão do dano. E o que parecia causar dano, agora está brilhando em inocência, liberado do pecado e do medo e alegremente devolvido ao amor. Texto, capítulo 23. Comentário: a ideia de que esse caminho é novo para nós é importante, e eu gostaria de discuti-la brevemente aqui. Em acréscimo ao que encontramos no livro de exercícios, existem muitos trechos nos quais Jesus nos diz o quanto somos novos em relação a tudo isso. Por exemplo, abre aspas, tu és muito novo nos caminhos da salvação. Fecha aspas. Texto capítulo 17. Nós somos como crianças. De fato, existem trechos no Um Curso em Milagres nos quais Jesus se refere a nós como bebês ou crianças pequenas que não podem nem mesmo entender a linguagem falada ao seu redor, como nessa passagem cujo contexto é o relacionamento santo, o caminho que é novo para nós. Citação: de todas as mensagens que recebeste
e falhaste em compreender, só esse curso está aberto à tua compreensão e pode ser compreendido. Essa é a tua linguagem. Ainda não a compreendes apenas porque toda a tua comunicação é como a de um bebê. Os sons que um bebê faz e o que ele ouve são altamente inconfiáveis. Significam coisas diferentes para ele em momentos diferentes. Nem os sons que ele ouve, nem o que ele vê são ainda estáveis. Entretanto, um relacionamento santo, renascido há tão pouco tempo, e de um relacionamento não santo e, apesar disso, mais antigo do que a velha ilusão que substituiu, é agora como um bebê em seu renascimento. Ainda assim, nesse infante, a tua visão é devolvida a ti, e ele falará a linguagem que podes compreender. Texto, capítulo 22. Comentário. Jesus nos diz que não deveríamos pensar em nossa arrogância, que já dominamos o conteúdo do Um Curso em Milagres, tão no início do nosso estudo e prática. A tentação de voltarmos ao sistema de pensamento do ego é muito forte. Perto do final de, entre aspas, o que é a morte, no manual vem essa linha importante. Citação. Professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. Manual dos Professores, página 27. Comentário. É instrutivo para os nossos propósitos reformular essa frase para, abre aspas, não aceite nenhuma transigência na qual a dualidade desempenhe um papel. Fecha aspas. O significado é o mesmo. A morte é o produto final do sistema de pensamento de dualidade que diz que eu existo e existe Deus, e eu coexisto com Ele como uma entidade separada e independente. Podemos pensar sobre essa tentativa de transigência dualista quando lemos, abre aspas, e poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Fecha aspas. Conforme você começa a progredir no caminho e ter uma suspeita sobre o que o Um Curso em Milagres está ensinando, seu ego vai ficar aterrorizado. A parte de você que se identificou com o especialismo não quer liberá-lo. O pensamento permanece. Abre aspas, se eu continuar nesse caminho, vou desaparecer. Fecha aspas. Portanto, o ego pula para frente e oferece uma transigência. Abre aspas. O curso não quer dizer realmente isso dessa forma. Sim, o corpo é uma ilusão, mas... Sim, o mundo é uma ilusão, mas... Fecha aspas. É nesse ponto que você começa a tornar o corpo dualista real e começa a pensar, por exemplo, que o perdão significa perdoar alguém mais e que um relacionamento santo existe entre duas pessoas separadas. O oposto do que Jesus ensina em seu curso. Com certeza, muitos caminhos fazem isso, mas não o dele, que se focaliza apenas na mente dos seus estudantes. Lembre-se da linha importante, abre aspas. Esse é um curso em causa, a mente, e não em efeito, o comportamento. Fecha aspas, texto, capítulo 27. Esse, então, é um bom exemplo da tentação à qual Jesus se refere. Tornar a dualidade realidade.
o ego iria tentar, entre aspas, ter seu bolo e comê-lo também, convencendo-o de que você tem permanecido fiel a Jesus e a seus ensinamentos, mas tudo o que você realmente fez foi trazer a verdade do Um Curso em Milagres à ilusão do seu sistema de pensamento. Em vez de dar um passo atrás em relação à ilusão, a salvação do corpo e o mundo são reais, você integra a verdade à ilusão, o que significa que a verdade deixa de ser a verdade. De forma interessante, no parágrafo do manual ao qual me referi acima, Manual dos Professores, página 27, Jesus se dirige à mesma questão que está discutindo aqui: colocar ilusões à frente da verdade. No texto, encontramos a seguinte passagem, expressando o erro de trazer a verdade à ilusão, junto com suas trágicas consequências de aprofundar nossa crença na realidade dos sonhos. Citação: Tu, que tens gasto a tua vida trazendo a verdade a ilusões, realidade a fantasias, tens andado pelo caminho dos sonhos, pois passaste do despertar ao sono e penetraste cada vez mais em um sono ainda mais profundo. Cada sonho levou a outros sonhos, e cada fantasia que parecia trazer uma luz à escuridão só fez com que as trevas fossem mais profundas. Texto, capítulo 18. Citação: Os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos, à medida que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai diante de ti agora para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-los no caminho. Comentário: mais uma vez, através do ensino a outros, nós mesmos aprendemos. Esse é o, entre aspas, plano do Espírito Santo para a nossa salvação e a salvação do mundo, o perdão do Filho de Deus. Citação: Aqueles que não têm pecado dão conforme receberam. Vê, então, o poder da impecabilidade dentro do teu irmão e compartilha com ele o poder da liberação do pecado que ofereceste a ele. A cada um que caminha sobre essa terra em aparente solidão é dado um Salvador, cuja função especial aqui é liberá-lo e assim libertar a si mesmo. E cada um acha seu Salvador quando está pronto para olhar para a face de Cristo e vê-lo sem pecado. Texto, capítulo 20. Comentário: Portanto, você não ensina aos outros que eles são corpos, nem que você vai levá-los a negarem seus corpos. Em vez disso, através do amor e da paz que você demonstra, os ajuda a entender que a verdade está dentro da mente, não fora dela. Portanto, você quer estar ainda mais vigilante para não trazer a verdade à ilusão. Se você fizer transigências com a metafísica do curso, vai perder o tesouro do verdadeiro perdão que ele lhe oferece, como Jesus afirma. Citação: Entretanto, no final da jornada não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre a verdade e ti. Comentário: Conforme a jornada prossegue, existe uma brecha. Você tem um senso de caminhar em direção a algo. Até mesmo um professor avançado de Deus ainda está consciente de ser separado. A meta final de perceber que não existe nada além da unicidade de Deus e de Cristo.
você tem um senso de caminhar em direção a algo. Até mesmo um professor avançado de Deus ainda está consciente de ser separado. A meta final de perceber que não existe nada além da unicidade de Deus e de Cristo. No próprio final, no entanto, no mundo real, você está ciente de que está parado com todos os outros fora do sonho da separação. Não importando o que as pessoas acreditem acontecer dentro do sonho, você sabe que a sua realidade é a unicidade que permanece fora dele. No entanto, o, entre aspas, fim da jornada está longe de nós. Sua grandeza da unidade do amor apenas vagamente refletida em nossos passos em direção à verdade. No entanto, o, entre aspas, fim da jornada ainda está longe de nós. Sua grandeza da unidade do amor apenas vagamente refletida em nossos passos iniciais em direção à verdade. Ainda assim, quanto a jornada se torna adorável conforme prosseguimos. Citação. E do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo estas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida que se prossegue, estão muito aquém de tudo o que nos espera quando o atalho termina e com ele o tempo chega ao fim. Manual dos Professores, capítulo 19. Citação. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti, e não sobrará nada para manter a verdade à parte da completeza de Deus, tão santa quanto Ele. Comentário. Outro tema principal: a completeza de Deus e de seu Filho. Portanto, Jesus afirma no texto, metaforicamente falando, que Deus é incompleto sem nós. Citação. O significado de Deus é incompleto sem ti, e tu és incompleto sem as tuas criações. Texto capítulo 9. Tua completeza é a completeza de Deus, cuja única necessidade é que tu sejas completo, pois a tua completeza faz com que sejas dele na tua consciência. E é aqui que vivencias a ti mesmo, como foste criado e como és. Texto capítulo 15. Comentário. Dentro do sonho, nós acreditamos que somos separados de Deus, e então, agora, parte de Deus parece estar faltando, dessa forma, tornando-o incompleto. Ao praticarmos o perdão, no entanto, as ilusões de separação caem de lado, até que nada resta além do nosso ser, a completeza de Deus. Citação. Recua com fé e deixa a verdade te mostrar o caminho. Não sabes aonde vais, mas aquele que sabe vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros. Comentário. O Espírito Santo nos leva através do mundo, que agora se tornou uma sala de aula, para a realidade que está logo além. Nossa tarefa é levarmos nossas ilusões à sua verdade, não o contrário, o que iria tornar a ele, a salvação e a verdade partes desse mundo. Nós somos parte de Deus, como Ele é no céu. Deus não é parte de nós nesse mundo de corpos. Citação. Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus não fará mais jornadas. Comentário. No texto,
Jesus fala sobre a jornada que ela é, abre aspas, sem distância para uma meta que nunca mudou, fecha aspas, texto capítulo 8. No final da jornada, reconhecemos que não houve jornada. O que nunca foi apenas desaparece, de volta na nulidade. Nossa jornada através do tempo. Portanto, citação. Parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Ele já desfez tudo o que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus, e o que Deus dá nunca deixou de ser. Texto, capítulo 13. Citação. Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade, e estamos nos encaminhando para isso, à medida que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a nossa jornada final que fazemos por todos. Comentário. Nós a fazemos por todos porque nós somos todos. Ao progredirmos no sonho de entidades fragmentadas, nos tornamos um facho de luz que brilha para todos, assegurando que a mesma escolha que fizemos pelos interesses compartilhados, outros também podem fazer. Portanto, nossa jornada, que começou separadamente, termina com o reconhecimento da completeza do Filho. Conforme viajamos para casa juntos, a luz da nossa união substitui a escuridão da nossa separatividade. Citação. Há uma luz que esse mundo não pode dar. Entretanto, tu podes dá-la, assim como te foi dada. E na medida em que a dás, ela resplandece, chamando-te para sair do mundo e segui-la. Pois essa luz vai te atrair como nada nesse mundo pode fazê-lo. E deixarás de lado o mundo e acharás outro. Esse outro mundo resplandece com o amor que tu lhe tens dado. E aqui todas as coisas irão lembrar-te do teu Pai e do seu Filho Santo. A luz é ilimitada e se espalha através deste mundo, em serena alegria. Todos aqueles que trouxeste contigo resplandecerão sobre ti, e tu resplandecerás sobre eles em gratidão, porque te trouxeram aqui. A tua luz reunir-se-á à deles, em um poder tão convincente que atrairá outros para que saiam das trevas à medida em que tu os olhares. Texto, capítulo 13. Citação. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente de nossos irmãos que nos seguirão. Comentário. Jesus, mais uma vez, mostra a você o quanto é tentador para você perder o seu caminho, o que significa fazer transigências com a verdade. É por isso que dizemos, abre aspas, não aceite nenhuma transigência na qual a dualidade desempenhe uma parte. Fecha aspas. Não negue suas experiências dualistas, mas não as transforme em algo que não são. Reconheça que você é conduzido ao longo de um caminho específico que o leva através das experiências diárias da sua vida. O objeto final, no entanto, é ir além delas, para a verdade. Citação. Caminhamos para Deus. Faze uma pausa e reflete sobre isso. Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor e de toda a tua intenção? Comentário. Jesus pede que você considere
por que iria devotar-se a um caminho que não vai levá-lo para casa, nem para a verdadeira felicidade? Ele não está exigindo que você o siga, mas apenas frisando que você não vai ser feliz se não o fizer. Você, portanto, precisa estar vigilante para com que frequência diz, abre aspas, eu não quero caminhar com Deus, mas quero que Deus caminhe comigo em minha estrada. Eu quero que Um Curso em Milagres me apoie para viver de um modo mais feliz aqui, no sonho. Fecha aspas. Na extensão em que você iludir a si mesmo, vai acreditar que esse curso realmente o está ajudando a atingir seu objetivo. Você vai inevitavelmente ler as passagens de forma errada, pegando-as fora de contexto para que digam exatamente o que você quer que elas digam. Lembre-se, sua mente certa quer caminhar com Um Curso em Milagres. A mente errada quer que ele caminhe com você. Citação. Que caminho poderia te dar mais do que tudo, ou oferecer menos e ainda contentar o Filho Santo de Deus? Caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é uma com Ele e nos conduz para onde Ele sempre esteve. Que caminho senão esse poderia ser uma rota que tu escolherias? Comentário. A verdade não nos leva para onde nós sempre estivemos, mas para onde Deus sempre esteve, e nosso verdadeiro ser com Ele. Mais uma vez, Jesus apela a nós para fazermos a única escolha que vai nos tornar felizes. Citação. Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procure caminhos que pareçam conduzir-te a outro lugar. Comentário. Nós todos temos que decidir por nós mesmos como escolhemos caminhos que levam a outro lugar além do céu. A maioria dos estudantes do Um Curso em Milagres não pensaria que está fazendo isso, mas o truque mais sutil do ego é ter ideias espirituais que tornam o mundo real e então, de forma sedutora, nos fazer acreditar que estamos dizendo as palavras certas que nos levarão para casa. No entanto, não estaremos nos voltando para Deus, mas indo ainda mais profundamente dentro do mundo de especialismo do ego. Tente ver como você pode estar sutilmente escolhendo caminhos que vão levá-lo a lugar nenhum, lembrando que nada em um mundo dualista, incluindo, entre aspas, mensagens do Espírito Santo, é real. Na melhor das hipóteses, o mundo pode refletir a verdade, e é só a verdade que nós, em última instância, queremos. Os ídolos do especialismo são os grandes ilusionistas, e então Jesus nos previne. Citação. Não deixes que a forma dos ídolos te engane. Eles são apenas substitutos para a tua realidade. De algum modo, tu acreditas que completarão o teu pequeno ser, dando-te segurança em um mundo percebido como perigoso, com forças concentradas contra a tua confiança e a paz da tua mente. Eles têm o poder de suprir o que te falta e acrescentar o valor que tu não tens. Ninguém acredita em ídolos sem se ter escravizado à pequenez e à perda. E assim, precisa buscar a força além de seu pequeno ser para levantar a cabeça e se colocar à parte de toda a miséria que o mundo reflete. Essa é a penalidade por não olhares para dentro em busca da certeza e da calma serena que te libera do mundo
e permite que tu te coloques à parte, em quietude e em paz. Texto capítulo 29. Comentário. Jesus repetidamente implora a nós para mantermos nossos pés firmes em seu gentil caminho do perdão, pois essa é a única forma de transcendermos nosso pequeno ser e, através da calma quietude, nos lembrarmos do glorioso ser que Deus criou como seu único Filho, nossa verdadeira identidade. Citação. Sonhos não são guias dignos de ti, que és o Filho de Deus. Não esqueças que Ele colocou a sua mão na tua e te deu os teus irmãos em confiança, pois tu és digno da sua confiança em ti. Ele não pode ser enganado. A sua confiança de Deus fez com que a rota pela qual caminhas seja certa e a tua mente segura. Não falharás para com os teus irmãos, nem para com o teu ser. Comentário. Como Jesus nos diz no texto, 2 vezes de fato, abre aspas, o resultado é tão certo quanto Deus, fecha aspas. Texto capítulo 2 e texto capítulo 4. O problema é que nós não acreditamos nele, que é o motivo pelo qual ele nunca cansa de nos confortar. Lembre-se dessas lindas linhas que iniciam o epílogo do esclarecimento de termos. Não te esqueças de que, uma vez iniciada essa jornada, o fim é certo. A dúvida, ao longo do caminho, vai e vem, e vai para vir de novo. No entanto, o fim é certo. Ninguém pode deixar de fazer o que Deus lhe indicou que fizesse. Quando esqueceres, lembra-te de que caminhas com Ele e com o seu verbo no teu coração. Quem poderia se desesperar quando tem uma esperança como essa? Ilusões de desespero podem parecer vir, mas aprende como não te deixares enganar por elas. Atrás de cada uma delas está a realidade e está Deus. Por que esperarias por isso e o trocarias por ilusões, quando o seu amor de Deus está a apenas um instante a mais na estrada onde todas as ilusões chegam ao fim? O fim é certo e garantido por Deus. Esclarecimento de termos, epílogo, página 1. Citação. E agora, Ele pede apenas que penses nele por um momento, a cada dia, para que Ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor. Em teu nome e no seu, que são o mesmo, nós praticamos com contentamento esse pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a Ele. Comentário. A forma de praticar isso durante o dia todo é estar ciente do quanto você não quer fazê-lo, do quanto quer trazer Deus ao seu nível para que Ele trilhe o seu caminho, em vez de você trilhar o dele. Trilhar o caminho do Um Curso em Milagres, mais uma vez, significa simplesmente estar vigilante pelo quanto você tenta tornar o mundo dualista de pecado e especialismo real. Praticando tal vigilância, você, abre aspas, recuará e permitirá que Ele lhe mostre o caminho, fecha aspas. E o amor de Deus está a apenas um passo de distância na estrada certa que leva até Ele.